Sejam todos bem-vindos a nossas aulas de Direito Canônico e aqui daremos continuidade ao que já foram colocadas e veremos hoje, de modo muito particular, sobre as normas administrativas. Normas administrativas são as regras gerais, ou seja, uma generalidade de casos emitidos pelos órgãos administrativos com poder executivo, para especificar as disposições das leis. São, portanto, auxiliares e inferiores à lei. Portanto, não podem alterá-lo ou contradizê-lo e, na medida que o fazem, são inválidos. Os cânones 33, parágrafo 1º e 34, parágrafo 2º diz isso bem claramente. E podem ser decretos gerais, executivos ou instruções. Vejamos primeiro os decretos gerais executivos. Eles são definidos no cânon 31, parágrafo 1º, como aqueles pelos quais se determinam mais precisamente os modos a serem observados na aplicação da lei ou com os quais se urge a urgência das leis. Podem dá-los, dentro dos limites de sua competência, os que têm poder executivo. Devem ser promulgadas e cessar quando forem revogados pela autoridade ou quando cessar a lei a que se referem, cânon 33, parágrafo 2º. Aqueles que gozam do poder executivo nos termos da sua competência podem proferir esses decretos. E neste contexto vinculam os que estão sujeitos à lei pertinente, cânon 32. Existem também decretos autônomos, ou seja, não vinculados a uma lei, como os emitidos pelos dicastérios da Cúria Romana, sobre suas matérias ou competências. Nem mesmo essas, ou seja, as congregações, em primeiro lugar, podem contradizer ou modificar as leis. Vejamos agora as instruções. Instruções são normas semelhantes a decretos, mas dirigidas aos encarregados de executar a lei ou fazê-la executar, em regra, os funcionários, o cânon 34. Agora vamos ver os estatutos e regulamentos. Existem dois tipos de normas que se referem à vida e ao exercício das atividades e das entidades e das reuniões ou assembleias, um conselho, uma associação. Estatutos. Os estatutos são as normas que regulam a vida das entidades, associações, institutos, conselhos, fundações, das quais definem a finalidade, sua constituição, o governo e as formas de atuação, como reza o cânon 94, parágrafo 1º. Vinculam diretamente apenas aqueles que fazem parte das entidades, ou seja, os membros, os sócios, ou a dirigem, mas indiretamente também afetam aqueles que com elas se relacionam, como reza o parágrafo 2º do cânon 94. Muitas vezes os estatutos são elaborados e aprovados pela mesma entidade como expressão da sua autonomia e constituem o seu direito interno particular no quadro do direito comum. É o caso de uma associação, de uma confraternidade, mas no caso das entidades que fazem parte da organização da Igreja, pode ser a mesma autoridade legislativa para dar uma entidade seus estatutos. E neste caso, eles são propriamente uma lei particular, como reza o parágrafo 3º do cânon 94. Assim, tem as prelazias pessoais, por exemplo, segundo o cânon 295, parágrafo 1º. Vejamos os regulamentos. Regulamentos são as normas que regulam as conferências ou reuniões de pessoas, um sínodo, uma eleição, e determinam a ordem a seguir, quem preside, quem deve ser chamado, a agenda, como as decisões são tomadas, etc. Aqueles que participam de uma reunião estão sujeitos aos regulamentos estabelecidos conforme reza o cânon 95. Na próxima aula, ainda nas fontes do direito canônico, falaremos sobre atos administrativos singulares. Bons estudos e até a próxima aula!